Somos os heróis deste edifício. Antes de nós, você poderia ser morto em seu próprio apartamento e ninguém saberia disso. Oi, Beto. Oi, Mel. Nós estamos de volta aqui com mais um episódio do 448 Podcast. E hoje a gente vai trazer um novo formato, um formato diferente daqueles que a gente já fez. Que durante esse episódio nós vamos falar só de uma série. E a série que a gente escolheu é Only Murders in the Building, que é uma série que faz parte da nossa história, né? Então hoje a gente decidiu comentar um pouquinho sobre ela, já que ela encerrou agora a sua terceira temporada. Mas antes de começar, vamos deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram é Melissa Vassalli, o Instagram do Beto é betoandrade.ph e o Instagram do podcast é 4h48podcast. E o nosso e-mail é contato 4h48podcast@gmail.com. Só pra relembrar, a gente já falou dessa série antes. No nosso primeiro episódio a gente comentou sobre ela, na verdade, né? Porque essa série fala sobre 3 pessoas que estão gravando um podcast. Então tinha tudo a ver com aquele contexto que a gente estava começando, né? A gente fez essa comparação. E Mel, foi vendo Only Murders in the Building que você quis começar a fazer o podcast? Eu acho que não foi exatamente isso. Eu não sei se eu comecei a assistir depois que a gente falou sobre gravar o podcast. Eu não lembro exatamente, assim, a ordem dos fatores, mas acho que quando a gente tava pra criar, eu falei com você meio que assim, meio que uma brincadeira, vamos fazer um podcast, vamos fazer alguma coisa aí, que bom que você aceitou, porque daí agora eu falei, nossa, agora eu vou ter que fazer mesmo, né? Que quando eu tava assistindo eu tinha essa sensação, sabe? Porque você vai assistindo, você vai se empolgando com eles criando o podcast, e aí eu ficava pensando, nossa, que vontade de ter um podcast. Mas aí a gente já tinha. Mas eu acho que a gente já tinha falado de fazer o podcast. E aí quando eu comecei a assistir a série, eu vi que dava pra encaixar ela no nosso primeiro episódio. Mas eu acho que eu comecei a ver depois. Entendi. Eu não tô enganada. E a gente falou sobre essa série no primeiro episódio porque tinha essa analogia aí com os personagens que estavam começando um podcast, e a gente também. E é uma série que eu acho gostosa de assistir, é uma série de comédia, tem um pouco de drama, de mistério, mas é basicamente uma série de comédia, né? Onde eles estão investigando assassinatos e fazendo podcast enquanto tentando desvendar os crimes. Então, Only Murders in the Building estreou em 2021 no serviço de streaming Hulu e no Star Plus. Ela foi renovada para a segunda temporada, que estreou no ano seguinte, no mês de junho. E posteriormente foi renovada para a terceira temporada em agosto de 2023. Foi a última temporada que a gente assistiu, né? Entre os atores principais, a gente tem o Steve Martin, que vive um ator aposentado, o Charles Hayden Savage, que fez sucesso em uma série policial nos anos 90. O Martin Short, que é o Oliver Putnam, um diretor que tá falido e vendo o podcast mais uma chance para ele voltar a dirigir. E a Selena Gomez, vivendo a Mabel Mora, que a princípio tá morando nesse edifício aí onde acontecem os assassinatos, num apartamento que é da tia dela. Então a sinopse curta da série é que esses 3 personagens que moram no mesmo edifício, eles um dia tem um apagão ali e um crime acontece dentro desse prédio, que é chamado Arcone, e eles precisam evacuar o edifício, e aí eles estão num restaurante aguardando liberar a volta dos moradores. Eles acabam se conectando por serem fãs de um mesmo podcast sobre True Crime, e daí eles têm a ideia de criar o próprio podcast deles para investigar sobre o crime que aconteceu ali no edifício em que eles vivem. A série é uma cocriação entre o Steve Martin e o John Hoffman, que acabou assumindo o papel de showrunner da série. A ideia central já estava na cabeça do Steve Martin há muito tempo. Uma vez, em um jantar, o anfitrião sugeriu que ele escrevesse alguma coisa para outros convidados ali, que eram 3 atores mais velhos assim da Broadway, interpretarem. E aí veio essa ideia na cabeça dele de que todos eles viviam em um mesmo prédio e eram interessados por crimes,
mas eles não tinham energia para investigar crimes fora do prédio, então eles teriam que investigar os crimes que acontecessem ali dentro. Eu vi numa entrevista, a entrevista de 2021, que o Steve Martin conta de como que ele teve a ideia. E palavras dele, abre aspas, eu tive a ideia há 10 anos atrás, e era para 3 idosos que moravam no mesmo edifício em Nova York, que percebem que têm esse interesse em comum de resolver um crime, mas por serem velhos não querem sair do prédio, por ser muito cansativo, etc. Então eles decidem que só vão fazer apenas assassinatos que acontecem no edifício. Fecha aspas. É isso. Eles não contam quem são esses 3 velhos atores que serviram de inspiração pro Steve Martin, né? Mas é essa a história de quando ele teve essa ideia, assim, que foi uma ideia que ele guardou por muitos anos, né? Teve 10 anos antes de desenvolver a série, ele já estava pensando nisso. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas é uma ideia que estava ali na gaveta e parece que o time, por essa crescente de série True Crime, parece que deu certo, né? Eu lembrei de uma outra série, que é a série da Netflix, Sweet Tooth, que é uma série que fala sobre pandemia, só que é uma série já escrita há muito tempo atrás, baseada em quadrinho, só que no lançamento dela também a gente estava no meio da pandemia, então parece que foi uma coisa proposital, mas não, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando também, porque quando eles contam essas histórias assim sobre o começo da série, eles não mencionam muito a questão do podcast. Eles falam que tem esses idosos, né, que teriam esses idosos interessados em resolver crimes, mas eles não falam exatamente sobre o podcast. Então eu fiquei pensando se era, de repente, uma ideia que ele tinha guardada, e aí quando teve esse boom aí dos podcasts de True Crime, ele juntou uma coisa na outra e colocou esse elemento que fez todo sentido, né? Que acho que deu uma... Acho que ele deu uma atualizada na ideia inicial, né? Eu acho que foi mais ou menos isso o que aconteceu. Então, o Steve Martin ficou com essa ideia na cabeça, mas na hora ele não teve uma vontade, assim, de fazer a ideia, né? De realizar essa ideia de imediato. O que só aconteceu quando o Martin Short, que faz o Oliver Putnam, que é um grande amigo do Steve Martin, sugeriu que eles trabalhassem juntos novamente. E o Steve se deu conta de que eles, 10 anos depois, eles mesmos já estavam velhos o suficiente para interpretar os personagens daquela história que ele tinha criado antes. Mas aí, na elaboração da ideia, algumas coisas foram alteradas. Então, por exemplo, deixaram de lado essa coisa de serem 3 idosos, e a gente tem na série que foi ao ar 2 idosos e uma terceira personagem mais jovem, que é interpretada pela Selena Gomez, né? E o showrunner, o John Hoffman, ele fala que a série ela não é só sobre a idade dos atores, mas sobre 3 pessoas solitárias que encontram um sentido de conexão. Então foi isso, alguém sugeriu o nome da Selena Gomez, e a personagem dela foi criada, assim, essa personagem foi colocada como mais jovem justamente para ser um contraponto, para dar uma diferenciada ali daqueles outros 2 protagonistas que já eram muito parecidos entre si. Mas eu vou abrir um parênteses para falar sobre a amizade do Steve Martin e do Martin Short, porque eles são amigos há mais de 35 anos. Eles se conheceram no set de um filme chamado Three Amigos, que era um filme estrelado por eles e pelo Chevy Chase, que é o Pierce de Community, que é uma série que a gente já mencionou assim aqui meio por cima, né? Mas a gente já falou sobre ela. E nesse filme eles são 3 atores que fazem filmes mudos de faroeste e vão pro México para gravar, mas eles acabam sendo confundidos com heróis de verdade e são contratados para proteger a cidade. Esse filme, eu vi uma entrevista do Steve Martin contando que aconteceu uma história engraçada, porque ele fez esse filme, foi um filme ok, assim, um filme normal ali na carreira dele, mas 25 anos depois ele recebeu o convite de uma revista para fazer um ensaio, né, já com esses 3 protagonistas, esses 3 atores mais velhos. Ele ficou surpreso, foi aí que ele descobriu que o filme tinha virado um filme cult. Que quando foi lançado era só tipo, mais uma comédia do Steve Martin. E aí, com o passar dos anos, virou um filme cult e celebrado, assim. Aquele tipo de trabalho que a pessoa faz, ela mesma
Não, acho que não espera muito, anos se passa, ele se torna relevante, né? E a história, a hora que você falou, me remeteu à própria história do personagem do Steve Martin na série, que ele é um ator já aposentado. Isso é uma coisa assim, que conforme a gente for falando da série, acho que vai ficar mais claro, mas a impressão que eu tenho é que tem muita coisa do Steve Martin ali, embora não seja uma série biográfica. São só, assim, uma coisa meio do espírito da série, eu não sei. Tem uma energia ali que acho que é do próprio Steve Martin. Não é biográfico, mas tem muita coisa que faz a gente pensar na vida dele, sabe? O Steve Martin e o Martin Short, eles são realmente muito próximos. As famílias passam férias juntas e a relação dos personagens deles na série é muito do que ela é na vida real, que eles fazem piada um com o outro o tempo todo, tipo, piada depreciativa mesmo, sabe? Ficar zoando ali, mas eles se gostam muito. E eu fiquei pensando que se eles tivessem mantido a ideia original de colocar 3 atores mais velhos, o Chevy Chase, que fez esse filme com eles, poderia estar na série também, mas eu acho que eles não tiveram uma relação de amizade tão profunda assim com ele, né, com o Chevy Chase. E pelo que dizem, assim, no geral, o Chevy Chase, ele é uma pessoa bem difícil de trabalhar. Acho que por isso que ele foi demitido de Community, né, que acabou... Eles mataram o personagem dele lá, então... Que era um personagem que eu gostava, mas parece que o ator é um pouquinho mais difícil, assim, de problemático, lidar. Né? E aí, em uma entrevista, o Steve Martin disse que pretende se aposentar depois do fim de Only Murders, que ele não tá mais procurando nenhum outro grande projeto, pelo menos não no cinema e na televisão. Ele disse que ficaria satisfeito em continuar com a turnê de um show que ele tem, acho que uma apresentação de teatro que ele tem com o Martin Short, desde que o Martin Short também queira continuar, porque se o Martin Short desistir, ele desiste também. Então, já tá aí pensando na aposentadoria, né? Mas vale lembrar que o Steve Martin começou a carreira dele como um escritor e comediante de stand-up. Ele fez inúmeros filmes de sucesso, que acho que a gente que cresceu ali nos anos 90, assim, a gente cresceu assistindo. Mas ele também é escritor, músico, ele toca banjo, ele é curador de arte. E nos anos 2010, acho que no final dos anos 2010, ele já tinha feito uma longa pausa na carreira dele de ator. Então, quando ele fala em aposentadoria agora, eu não sei se é uma coisa definitiva. Eu acho meio estranho o conceito de aposentadoria para ator, porque parece que... Parece que não dá pra aposentar, né? Parece que precisa de ator de todas as idades, né? Então, eu fico meio assim... O próprio Anthony Hopkins é um cara que tá fazendo tão poucos trabalhos, mas que nem o filme que a gente já falou aqui, Meu Pai, que ele aparece ali, ele fez a série Westworld e ele manda muito bem, né? Então é difícil um ator assim com muito talento se aposentar, acho que sempre tem algum papel pra ele, né? Bom, vamos ver. Mas pelo menos ele vai finalizar Only Murders in the Building, né? Esse é o que ele diz ser o último grande projeto dele como ator. Bom, agora eu quero falar um pouquinho do que eu achei da série em si, né? Depois de você apresentar um pouco de curiosidade, um pouco da sinopse. Vamos falar um pouco do que a gente gostou, o que a gente achou da série. E já avisando que pode ter spoilers. A gente vai falar da série, então a gente vai precisar de falar de algumas coisas que aconteceu. Eu acho que o que a gente já falou anteriormente serve para quem está curioso e quiser assistir. E para quem já assistiu... ver se concorda com a gente ou não e comenta com a gente o que você achou, dê os seus argumentos, né? A gente vai falar um pouco da nossa opinião. Eu particularmente gostei da série no todo, mas eu demorei para embalar. Eu nem sei como é a palavra, mas não é um preconceito com a Selena Gomez, sabe? No começo eu não fui muito com a cara dela. Não sei explicar exatamente, porque eu tinha uma visão dela que ela era uma artista teen, sabe? Talvez eu estivesse errado, ou eu esteja errado, né? E além da Selena Gomez nessa primeira temporada, eu não conhecia muito dos atores em geral. Assim, além do Steve Martin, né? E eu conhecia a Amy Ryan, que ela teve uma participação muito boa em The Office.
a Tina Fey, de Saturday Night Live, e apesar da participação dela bem pequena, e claro, Steve Martin e os inúmeros filmes que ele fez. E pra mim, eu não tava aceitando muito bem a Selena Gomez junto com o Steve Martin, sei lá. Eu acompanhei bem pouco a carreira da Selena antes de Only Murders. Eu gosto dela nessa série, assim. Eu já vi muitas críticas em relação à atuação dela, por ela não estar no mesmo nível que os outros protagonistas. Mas eu acho que tem uma questão que o estilo dela de interpretação é diferente deles. É claro que tem uma questão de experiência também, né? Eles são atores há muito mais tempo do que ela. Mas eu acho que tem essa questão de estilo. E aí, quando a gente pensa lá no showrunner explicando que a ideia dessa personagem da Selena era justamente ser um contraponto entre eles, eu acho que fez sentido, assim. Olhando a série como um todo, né? Não me incomoda tanto essa presença dela ali. Acho que ela cumpriu ali o que foi proposto a ela, né? Eu acho que também um pouco disso é a expectativa que eu criei da série, sabe? Talvez eu criei uma expectativa errada. Eu acho que eu esperava que tivesse um tom mais sério. E a série parecia que se encaminhava para uma novela nível Vale Tudo da Rede Globo, que levantou o grande mistério das novelas, quem matou Odette Roitman. Uhum. E não que a novela não seja ruim ou ter estilo, que o estilo esteja errado, mas não é pelo caminho que eu normalmente gosto ou que eu imaginava que era o rumo da série, sabe? Porém, eu estava errado, a série vai se construindo muito bem, o mistério, os personagens têm seus motivos para suas ações, e quando eu me desprendi de não gostar da Selena Gomez, a série cresceu num todo, principalmente depois do episódio 7, que é focado no ponto de vista do Theo, que é um surdo, né? E ele se comunica por sinais. O episódio inteiro é todo diferente. Esse é um dos meus episódios favoritos da série, porque acho que é aquele momento, assim, de uma quebra de expectativa, sabe? E eles usam... Eles acabam modificando a própria estrutura da série para criar um episódio diferente. Usando um elemento da própria narrativa, né? Então, eu acho que... Mas eu acho que foi essa quebra de tom da série, assim, que mudou a chavinha pra mim, sabe? Que parecia que era uma série bobinha, aí nesse episódio foi, não, a série sabe o que tá fazendo, sabe? Ela tem técnica, tem uma história, sabem, tipo, aonde eles querem levar a série, o que eles querem criar de expectativa e etc. Eu acho que tem uma outra coisa também que eu lembrei assim agora, falando dessa questão, né, de saber o que eles estão fazendo, é que é uma série que fala de atores, de artistas em geral, né, porque todas as pessoas que moram no Arconia, que é esse edifício fictício da série, estão relacionadas de alguma forma com arte, né? Você tem músicos, você tem os diretores, atores, enfim. A terceira temporada mostra bastante isso, né? E tem também essa questão do podcast, então eles acabam também... Eu acho que tem muita metalinguagem dentro da história, sabe? E às vezes eles fazem uma referência, assim, a alguma coisa da história, seja história do cinema, do teatro, tem umas coisinhas ali que você vai pegando e você vê que eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem do que eles estão falando, então acho que é legal. Sim, a série embalou, assim, tanto que eu demorei bastante para assistir a primeira temporada, mas quando eu terminei a terceira já estava em exibição, e como a primeira temporada acaba terminando com um gancho, eu já comecei direto a segunda, e maratonei. Logo assim já comecei a terceira, aí sim precisando esperar toda semana para lançar os episódios. A propósito, Mel, você prefere série que lança todos os episódios ou série que é semanal? Olha, eu já gostei muito de fazer maratona de série, mas hoje em dia, como eu não tenho muito tempo, eu acho mais fácil de assistir uma série que sai semanalmente. Mas eu gosto das duas coisas, na verdade. O bom da série que sai semanalmente é que também você tem a série por mais tempo, né? Às vezes tem algumas séries que você faz aquela maratona e aí fica 2 anos sem ter lançamento. Eu achava que gostava das maratonas. Quando chegou a Netflix e tinha todos os episódios, eu achei muito bom. Porém, quando eu voltei a acompanhar séries
que são semanais, hoje eu prefiro que sejam semanais. Tanto que muitas séries eu parei de assistir porque elas estreiam todos os episódios de uma vez, aí eu espero ter tempo para poder ver todos e nunca vejo nenhum. Enquanto quando uma série lança episódio por semana, eu consigo me programar para aquele dia que vai lançar, eu estar na frente da TV, dar play no episódio, que é só um, eu assisto. E eu tenho a sensação que o episódio que é semanal, ele fica mais com a gente. Não só de um período de tempo, mas também no nosso consciente, quando a gente fica pensando sobre ele. Às vezes a gente pega 10 episódios, assiste todo de uma vez e parece que depois você esquece os 10 episódios. Eu acho que o episódio, quando ele semanal, ele fica mais tempo no nosso consciente mesmo, a gente pensar, ele é mais difícil de esquecer também. É verdade, isso é uma questão importante, né? Porque às vezes a gente só consome conteúdo porque tem que ver, tem que terminar e acaba não fazendo essa reflexão sobre o que a gente está assistindo. Sim, e acho que eu que consumo bastante conteúdo na internet, pessoas falando sobre a série, então quando eu vejo um episódio e depois eu vejo mais outras pessoas falando sobre a série, parece que fica mais, como eu falei assim, a série tem um impacto maior. Quando é tudo de uma vez, você vai ver um vídeo também, alguém falando sobre aquele episódio e acabou. Então tem essas duas coisas sim. Hoje eu prefiro os episódios semanais. Bom, e falando de série semanal e série maratona, essa série serviu para mim perceber ainda mais isso. Porque a primeira temporada que eu assisti arrastado, eu gostava, mas não me empolgava. Já a segunda eu gostei bem mais, apesar de também ter feito maratona. Eu queria ver a resolução da história e fiquei muito preso. Mas a terceira temporada que eu assisti semanalmente, ou talvez por ser a mais recente, ou talvez pela Meryl Streep, talvez pelo Paul Rudd, a série ficou muito melhor pra mim, assim. Mas acho que eles subiram o nível mesmo, né? A forma como termina a primeira temporada é com a Mabel, a Selena Gomez, sendo acusada de cometer um assassinato. Bom, eu avisei que teria spoilers. E a segunda temporada começa exatamente daí. Pra mim foi muito quebra de expectativa, eu não esperava que isso ia acontecer, e então eu não tive aquela sensação que as próximas temporadas seria mais do mesmo. Dessa vez, diferente de só investigar um assassinato, eles teriam que provar a inocência da própria Mabel. Mais uma vez, a série cria muito bem os seus falsos assassinos e eu fiquei a temporada inteira tentando adivinhar quem seria o verdadeiro assassino. Os episódios são excelentes. Cada episódio eu tinha certeza que um ou outro era o assassino. Tem episódios que eles jogam um jogo. É um tipo de jogo de festa, né? Que eles pegam uma carta, eles têm um mistério para resolver. Aí uma pessoa é o assassino, uma pessoa é o que foi assassinada. É tipo detetive, né? Mas eu não lembro qual é o nome que eles usam. É que eu já vi esse tipo de jogo, mas eu não sei o nome de nenhum, nem brasileiro, sabe? Mas acho que é tipo isso, detetive, né? Nesse episódio eu achei muito legal também o flashback que eles tiveram. Que eles mostraram o Oliver, né? Que jogando esse jogo e se mostrando ser muito bom em investigação. Porque ele consegue descobrir quem tá mentindo. E quando volta do flashback, eles estão ali no jogo, o Oliver fala que é a Alice, a assassina. Alice vivida pela Cara Delevingne, uma outra adição à série na segunda temporada. E ela então mostra a carta e fala que não é ela. Só que quando o episódio acaba, mostra a carta de verdade, ela era assassina no jogo. Só que ela enganou de alguma forma e trapaceou no jogo. Nessa hora eu acreditei que fosse ela assassina, sabe? E mais pro final tem um episódio da revelação, que é o episódio que eu achei sensacional da segunda temporada. É onde a gente vê o Steve Martin no melhor momento Steve Martin da série de atuação. Esse episódio eu acho que é muito bom. Eu acho que, assim, eu tinha uma questão com o Steve Martin que eu falei lá no começo, né? Que eu cresci assistindo os filmes dele, as comédias que ele fazia. Mas em algum momento eu fiquei com essa imagem que ele fazia muita comédia pastelão, que tinha muitas caras e bocas, né, nos filmes dele. Uhum. Então acho que eu acabei criando um preconceito com ele com o tempo, mas que era uma bobagem, sabe? Porque assistindo Only Murders agora não me incomodou em nada o estilo dele. Acho que ele utiliza vários tipos de humor assim na série, né? Tem
ele tem essa pegada de um humor que é mais físico, mas que aqui em Only Murders está misturado com outros elementos. Então, a gente tem drama, tem mistério, tem... Essa não é uma série, eu não vejo pelo menos ela como uma série de humor nonsense, a gente já comentou sobre humor nonsense, mas tem alguns momentos que eu acho que quase beira ali o nonsense, então eu acho ela divertida na medida, assim, Sim. Não me incomoda. Sim, esse próprio episódio, o episódio final, que tem essa revelação de quem é realmente o assassino, o Steve Martin tá muito na comédia nonsense ali. Ficou muito bom. Mas eu também tinha a sensação com o Steve Martin, sabe? Quando eu era bem, bem mais novo assim, eu tinha aquelas cópias não autorizadas do filme A Casa Caiu e daquele filme 12 é Demais com o Steve Martin. E eu assisti aquilo no modo repeat, sabe? Acabava, revia, porque não era igual hoje, né? Que a gente tinha acesso assim, quando tinha um DVD, ficava aquele DVD até furado no leitor reassistindo. E quando eu comecei a ver filmes mais sérios, eu tive essa pretensão de achar que comédia era filme bobo, pastelão. Mas eu acho que quando eu comecei a acompanhar stand-up, quando o stand-up começou a chegar no Brasil, e eu comecei a ver entrevista de comediantes, eu entendi que fazer comédia não é tão fácil. E aí eu voltei a dar valor pra comédia, sabe? Inclusive pro Steve Martin, porque o que eles fazem realmente não é uma coisa fácil, não é pastelão. Ou por mais que seja pastelão, é muito difícil fazer comédia. Dizem que é mais fácil você fazer uma pessoa chorar no cinema do que fazer uma piada, uma comédia. Tentar criar uma piada é muito difícil. Eu acho que tem um pouco disso. Às vezes, conforme a gente cresce, a gente vai olhando para as coisas que a gente gostava quando era mais novo e acha, aquilo era bobo, aquilo, né, não é tão desenvolvido assim, sei lá. Sim. Mas acaba sendo um preconceito mesmo, né? Porque acho que se eu parar para assistir os filmes antigos dele, eu vou gostar, porque tem uma nostalgia também, né? Também. A gente tudo tem esse sentimento. Bom, como eu falei da Cara Delevingne, que fez a Alicia, né? Nessa temporada a gente teve outras participações também. Pra quem não conhece a Cara Delevingne, ela fez uma participação bem famosa aí no filme Esquadrão Suicida. Não o filme O Esquadrão Suicida, que é melhor, mas o primeiro Esquadrão Suicida, que é horrível, mas tá aí, ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Também o ator Michael Rapaport, que faz um policial que investiga o crime. Ele, em certo momento, também é tido como suspeito, e ele já fez diversos filmes, participação em Friends, namorado policial da Phoebe, participação em The Big Bang Theory, e recentemente na série Atypical, onde ele é o pai do Sam. Essa série é maravilhosa. Você já assistiu, Mel? Eu não assisti ela inteira, mas eu já assisti sim as primeiras temporadas. E foi você que falou, Mel, no episódio 4, no nosso episódio 4, O Ruim é Ter que Trabalhar, do diretor e ator Jon Favreau, ter uma lista de contatos muito boa e de amigos. Sim. Você queria ter uma lista de contatos como ele, né? A gente falou sobre isso. Eu acho que nessa série tem meio que o mesmo caso, com a participação da Cara, do Michael Rapaport, a Tina Fey, porque dá a sensação que são todos amigos ali, né? Sim, e assim, conforme, né, as temporadas foram sendo lançadas, foram entrando atores muito consagrados, acho que a gente pode dizer assim, né? E você fala, nossa, a Meryl Streep numa série de televisão. Então, a Meryl Streep parece ser muito um convite do Steve Martin. Uhum. Bom, eu falei do gancho da primeira temporada e a segunda também termina com gancho. Dessa vez foi um pouco diferente da primeira. Quando na primeira temporada o gancho era uma sequência, já na segunda temporada tem um final, né, tem uma conclusão e depois um gancho para a terceira. E dessa vez eu fiquei meio assim, tipo, achando que poderia ter mais do mesmo, sabe? Poderia a série cair num erro ali e tal. O gancho maior pra mim foi ter visto o Paul Rudd. Eu até achei que seria uma participação curta, porque no final da segunda temporada a participação dele era ele morrendo num palco de um teatro. E o fato de ele ter morrido num teatro, eu achei que a série poderia
mudar a essência dela, sabe? Porque o nome da série é Only Murders in the Building, e por que uma pessoa ia morrer no teatro? E quando começa a terceira temporada, a série dá aquele plot twist já de começo, porque eu achei que a série iria para um caminho diferente, só que ele não morre. Ele foi tentar envenenar ele, só que conseguiram ressuscitar ele, ele não morreu. Ele. E as pessoas já estão na casa do Oliver, não é isso, se não me engano? Eles estão fazendo ali uma. Deveria ser uma confraternização para a estreia da peça, mas aí vira meio que um velório, né? Não um velório, mas enfim, eles estão naquele clima de velório, porque o personagem do Paul Rudd morreu, até que ele retorna, e, enfim. Ele retorna ali na casa, né? E esse é o primeiro plot, assim, né? E aí eu fiquei perdido, eu fiquei pensando o que eles iam fazer, né? Pra continuar a série. A pessoa não morreu no teatro, e agora quem vai morrer? Alguém vai morrer pra ter terceira temporada. E morre o próprio Paul Rudd, né? Que vive um ator Ben Glenroy. E dessa vez, sim, ele morre no prédio. E a série faz jus ao próprio nome. Então, aproveitando que você está falando sobre essa questão aí de todos os assassinatos acontecerem no mesmo prédio, né? Eu não sei se eles vão conseguir manter isso para a quarta temporada, mas até agora foi o que aconteceu. Eu queria dizer também que assim, esse foi um dos motivos que despertou o meu interesse para ver essa série. Porque a gente já tinha feito aquele episódio falando sobre obras que se passam em uma única locação, e que é um tipo de obra que eu gosto, assim, eu acho divertido, curioso de acompanhar. E aí, quando eu vi, né, Only Murders, ele não se passa em uma única locação, se passa, tem várias locações ali, né, vários cenários na série, mas o fato de todos os assassinatos acontecerem em um único prédio me deixou curiosa para ver como ia ser essa história, como eles iam conseguir desenvolver isso aí ao longo do tempo. Acho que, querendo ou não, é uma regra que o criador colocou para ele, que acaba dificultando o trabalho do solteirista e tal, mas é, de certa forma, também um desafio que pode deixar a série mais criativa, né? E mais interessante. Sim. Então, como teve esse caso aí na terceira temporada, né, que parece que vai acontecer fora, mas aí volta, então é legal a gente ver como que eles vão criando isso. A princípio eu achei que não ia gostar, achei que seria meio bobo eles conseguirem chegar nessa situação, mas a série é tão bem construída no geral que você releva, fala, tudo bem, vamos se divertir com essa história aqui que tá interessante. É só uma curiosidade, assim, esse edifício da série, na série eles chamam de Arconia, ele existe na vida real, né, a fachada desse prédio, de um prédio de Nova York, mas o nome que eles usam é inspirado em um outro edifício que é chamado Ansonia, era chamado Ansonia, que era um hotel residência e parece que ele é cheio de histórias polêmicas, assim, tinha alguns crimes aconteceram ali, acho que tinha uma síndica ali meio doida, igual tem em Only Murders. Essa foi uma inspiração para eles. Você estava falando sobre suas impressões também, e aí vou pontuar só mais algumas coisinhas aqui. Que os protagonistas são fãs de True Crime, que é um outro ponto que eu me identifiquei. Então acho que assim, eu já tinha muitas coisas para gostar dessa série quando eu comecei a assistir ela, né? Foram coisas que foram me deixando curiosa. O que eu acho que a série faz ela faz quase que uma sátira para essa onda de podcast True Crime, porque os protagonistas, eles resolvem investigar crimes apenas com o conhecimento que eles têm, que vem disso, vem do que eles escutam. Eles não são detetives profissionais, eles, né, não são da polícia, mas eles acham que eles sabem resolver crimes. É uma coisa engraçada, assim, e eu não me incomodo com esse tipo de piada. Mesmo eu sendo uma pessoa que escuta podcast de True Crime, pode rir da minha cara, pode fazer piada sobre isso, que eu não me ofendo. E o próprio Steve Martin, ele falou que ele também consome esse tipo de conteúdo. E uma outra coisa legal que ele falou é que Only Murders se inspira em uma tradição antiga do cinema e da TV, que é adicionar humor a uma série criminal
porque, segundo ele, o humor ameniza a feiura das séries sobre assassinatos. Mas eu acho que a série, não vou usar a palavra erraria, se ela quisesse colocar essas 3 pessoas inexperientes sendo melhores que a polícia, sabe? Uhum. Apesar deles conseguir descobrir os assassinatos e tal, eles cometem erros, eles estão com a cara na parede em vários momentos, né? Que eles resolvem primeiro, eles são melhores que a polícia. Eles estão ali tentando fazer o podcast deles e conseguem, de certa forma, ajudar ali na investigação e descobrir, porque eles têm recursos que às vezes a polícia também não tem, né? Tipo, eles são Sim. civis, né? Então eles podem ir onde às vezes a polícia não vai, perguntar para quem a polícia não pergunta. Only Murders, eu acho que é uma série muito criativa. A gente já falou daquele episódio, né, que é um episódio inteiro mudo, e ele não fica um episódio cansativo, porque eles conseguem criar a história de um jeito que você entende o que está acontecendo, que você se interessa pelo mistério. Mas eu acho que mais do que um episódio, eu queria ressaltar alguns momentos que foram marcantes ao longo das temporadas, né? Não necessariamente um episódio fechado, mas algumas coisas que eu acho foram engraçadas e que foram bem colocadas ali. Então, por exemplo, tem um dos moradores do prédio é o Sting, do vocalista da banda The Police. E ele chega a ser um dos suspeitos da primeira temporada. Então aí é outra participação de peso que tem na série, né? E te E cortando, na segunda temporada muda uma mulher pro apartamento do Sting. Não sei se você conhece ela. eu não. Acho que não. Ela é famosa também foi uma participação especial. Ela é uma comediante stand-up americana. Se eu não me engano, é Amy Schumer o nome dela. Eu sei que Amy, certeza. O sobrenome eu não lembro. Mas ela também é uma mulher muito famosa assim nos Estados Unidos. Ela é comediante stand-up. E também foi uma segunda participação especial na segunda temporada. Ah, verdade. Então tem isso, assim, é engraçado porque quando o Sting ele é considerado um dos suspeitos, eles falam daquela música que ele canta Every Breath You Take. Que ele é meio que um stalker nessa música, né? Então acho que até a Mabel que fala, eu não confiaria muito no cara que escreve essa música, porque tem uns indícios aí. Então acho que eles têm. Além de eles terem uma rede de contatos muito boa, eles conseguem encaixar isso na história de um jeito legal. Na segunda temporada tem um episódio que eles fazem uma bomba de glitter para pegar um dos suspeitos, porque, né, é uma coisa boba, mas que realmente, assim, o glitter não tem como você se livrar do glitter, né? Nenhum assassino espera uma coisa dessa. É. Então, assim, tem esses momentos que eu acho divertidos e que vão me ganhando, sabe? No decorrer da série. Eu acho que tem uma coisa que talvez me incomode um pouco, que ao mesmo tempo que a gente tem esses ganchos entre as temporadas que deixam a gente curioso para saber o que vai acontecer, tem as resoluções, assim, eu acho que principalmente da segunda e da terceira temporada, eu fiquei assim com uma sensação que eles passaram tanto tempo tentando fazer a gente achar que uma pessoa era o assassino e aí depois era outra pessoa, que a gente não viu isso ser desenvolvido, sabe? Que nessa tentativa de desviar a nossa atenção, meio que foi uma solução tirada assim. Exageraram, talvez. Porque eles não deram indícios de que seria aquela pessoa. Eles ficaram tanto tempo trabalhando na outra hipótese, na outra possibilidade. E aí, no final, foi. É esse aqui. Tipo, precisa encaixar isso, precisa encaixar aquilo, então vamos resolver, né? Eu acho que assim, na primeira temporada eu não senti isso, porque em algum momento eu cheguei a suspeitar da pessoa que foi revelada no final, né? Como o, a autora do crime, o autor ou a autora do crime. Tá autorizado spoiler, Mel.
Então é isso, né? É uma mulher. Eu cheguei a desconfiar dela, embora eu pensasse, acho que não. Mas assim, Eu não passou. desconfiei em nenhum momento. Acho que eu tinha a visão dela de The Office. Eu gostava muito dela em The Office. Então eu não passou pela minha Aham. cabeça que era ela. Eu acho que teve um momento assim de série que eu falei, nossa, poderia ser ela. E aí foi. Mas já entre na segunda e na terceira temporada, eu fiquei com essa impressão que, assim, para não entregar quem era o suspeito, eles acabaram não mostrando nada do que o suspeito estava fazendo. E aí, no último episódio, tem que fazer uma explicação, fazer, sei lá, uns flashbacks para encaixar e para você ver como tinha que ser aquela pessoa e tal. Mas assim, é esse o meu incômodo, mas não é uma coisa que estraga a experiência da série pra mim, sabe? Inclusive você falou de flashback. Flashback é uma coisa que eu também estava pensando. Porque normalmente eu odeio flashback em filme, eu odeio flashback em série. Raramente ele, na minha opinião, é bem utilizado. Às vezes parece que é só para ganhar tempo de tela ou para explicar uma coisa que poderia muito só ser falado, sabe? E eu acho que a história tem que ir para frente. Mas nesse caso, tem diversos flashbacks na terceira temporada que não me incomodaram, sabe? E porque acho que também, talvez porque a maioria deles estava a Meryl Streep, o Paul Rudd, então eu gostava de ver eles em tela. E eu acho que acrescentou para a história de alguma forma. E nesse caso não dava para ser falado, sabe? E acho que precisou ser mostrado, sabe? Então foi um dos poucos casos que eu gostei do flashback, eu gostei deles ter mostrado esse passado. Mas eu concordo um pouco com você também, que as resoluções elas são simplistas de uma certa forma. Eles tentam enfeitar tanto ali, eles tentam colocar a gente desconfiando em tanta gente que quando mostra quem realmente é, você já pensou que era ele, aí daqui a pouco você já descartou que era ele, aí você pensa que era ele de novo, mas a série ela não dá nenhum indício, a não ser na revelação do que aquela pessoa fez. De fato, né? Sempre fica meio que no ar ali. Aí no último episódio da revelação, ela mostra, ela fez isso, isso, isso. Aí você fala, então tá, né? Mas de uma certa forma é meio simples. Assim, nesse ponto, esses flashbacks me incomodam, mas você falou do flashback com o Paul Rudd, com a Meryl Streep, e assim, na verdade, toda nessa terceira temporada, né, quando eles vão mostrando o que estava acontecendo de fato com esse personagem, o Ben Glenroy, que é o personagem do Paul Rudd, nossa, eu fiquei muito comovida com os flashbacks que mostrava ele no grupo das senhorinhas, assim. Isso, assim, eu acho que é um flashback que acrescenta na história, sabe? Aham. Porque mostra um lado do personagem que a gente não conhecia. Na verdade, a gente achava que era uma coisa, porque ele tinha um encontro marcado todo dia, toda semana ali com aquelas mulheres. Você acha que é uma coisa e é outra. Aham. Então, esse tipo de flashback eu acho legal, acho que acrescenta na história. Mas aí nessa questão da resolução, assim, acho que é o único problema. Bom, então assim, acho que essas são as impressões que a gente teve, o que a gente mais gostou de assistir nessas 3 primeiras temporadas, né? E agora a gente sabe que a série já está confirmada para uma 4ª temporada. Então, acho que seria legal a gente colocar aqui um pouco da nossa expectativa. Eu acho que ela termina de novo com um gancho interessante, né, pra aí da terceira para a 4ª temporada, porque quem morreu dessa vez foi a dublê do Charles. Quando ele era ator, ele tinha essa atriz que era a dublê oficial dele, e aí ela retorna pra série. Isso é uma coisa legal, né? Que é também uma quebra de expectativa. O Charles ter uma dublê mulher, né? Sendo que ele é um homem. Sim. E é muito engraçado. Sei que a gente já vai falar das nossas expectativas para as próximas temporadas. Mas é muito engraçado quando ele manda ela terminar o namoro Sim. por ele, sabe? Ela é quase como uma extensão dele, né? Ela passou tanto tempo ali sendo
sendo dublê dele, que ela sabe agir por ele, assim. Sim, sim. Ela vive no personagem, né? E aí, bom, foi ela que morreu aí no final da terceira temporada, então é esse o assassinato que vai ter que ser investigado. E eu acho que tem uma questão interessante aí, é que a intenção, na verdade, era matar o próprio Charles, né? Eu entendo que seja isso, assim. E aí, como ela estava vestida da mesma forma que ele, estava, né, ela tem os mesmos trejeitos que ele, ela acabou morrendo por engano. Ele tava no apartamento dele, né? Então tem duas questões aí para resolver, né? Além de quem é o assassino, por que queriam matar o Charles? Eu acho que a série, então a gente já sabe, vai começar ali no Arcone, mas eu já ouvi alguns rumores que talvez eles tenham gravações em outras cidades para sair um pouquinho ali de Nova York. Então, assim, o que eu acho que eu espero é que eles consigam mostrar isso de uma maneira interessante, continuar fazendo o que eles já fazem. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, só eu tinha falado de metalinguagem e tal. Na terceira temporada teve um momento que eles estão gravando um podcast e a Mabel fala: a gente resolveu isso rápido, porque eles achavam que eles tinham resolvido o assassinato, né? Ela fala assim: a gente resolveu rápido dessa vez. Normalmente a gente leva 10 episódios, dessa vez a gente resolveu em 3, 4, sei lá qual era o número. E eles estavam falando do podcast, mas isso servia pra própria série, né? Uhum. Então, são essas coisinhas, assim, que eu gosto de prestar atenção, assim, na série. Eu espero que eles mantenham isso, sabe? Que eles mantenham essas piadas, essas brincadeirinhas. É o tipo de coisa que a gente assiste e dá aquele sorrisinho de canto só, né? Uhum. A minha expectativa é bem simples. Espero que a série não fique ruim. Eu tenho aquele medo que a série vire mais o mesmo, sabe? Mas o fato da pessoa que foi assassinada ser a dublê do Charles, então não ser só encontrar o assassino, deixa a série com um que a mais. É dessa vez entender também por que tentaram matar o Charles, né? Que também foi um pouco do que aconteceu na segunda. Não foi só encontrar o assassino, foi não sentar a Mabel. Então espero que a série não cometa o erro de cair na mesmice, né? E continua acertando, assim, na criação da expectativa, na criação do mistério. Um certo embasamento, assim, lógico que é uma série, é uma história, mas a gente quer que ela faça sentido, né? Acho que é isso que faz uma história ser boa, quando ela faz sentido e que quando ela não é jogada as resoluções, que a gente até comentou aqui, quando a resolução era um pouco simples, isso acaba diminuindo um pouquinho, assim, daquele charme que a série tem. Mas eu acho que, assim, no geral, a série é muito boa. Espero que continue bem, assim, também. E tem uma outra questão, aproveitando disso aí que você está falando, que, né, espera que eles mantenham o nível e saibam qual é a hora de parar, é que se esse for realmente o último trabalho do Steve Martin como ator, roteirista aí, que seja uma boa despedida para ele, né? Talvez tenha mais do que a quarta temporada, a gente não sabe ainda no total quantas temporadas eles estão planejando, mas eu acho que se ele encerrar a carreira dele com essa série, ele vai encerrar bem. Então eu espero que eles saibam finalizar isso, que vai ser uma despedida bonita. Até você estava falando um pouco antes sobre eles se preocuparem tanto ali com o meio da série que esqueceram de fazer uma resolução legal. Eu lembrei de Lost. Você não assistiu Lost, né? Não. Mas Lost, você conhece a história, né? A Lost é uma série que era muito boa, mas ela se perdeu tanto em criando mistério, que na hora de fazer a resolução, de encerrar a série, ficou aquém do que a série foi, sabe? Então é uma das coisas assim, que acaba perdendo um pouco daquele brilhantismo que a série tem. Por exemplo, Game of Thrones também. Talvez o final fosse aquele mesmo de Game of Thrones, mas não da forma que foi feita. Bom, no geral, eu espero que a série seja boa, né? Eu sempre quero que a série seja boa. Eu acho que isso é o mais importante, né?
Bom, quem gostou desse nosso formato, dessa vez falamos especificamente de uma série. Dessa vez nós dois assistimos a série, então é um pouco da nossa opinião. Comenta com a gente o que vocês acharam, se vocês assistiram a série, se vocês vão assistir. E muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, siga o podcast nas redes sociais. Estamos voltando a postar pequenos cortes. Também está no YouTube os episódios, para quem está ouvindo no Spotify ou Deezer. E para quem está no YouTube, também tem no Spotify e no Deezer. Muito obrigado e por hoje é só. Tchau. Tchau.